Quando a vereadora Marielle morreu, eu vi uma reportagem que mostrou o seguinte: puxa, perdemos um nome muito importante porque são poucas as mulheres vereadoras negras e atuantes para defender as causas femininas. Então, quer dizer, num universo tão restrito, uma pessoa, ainda mais uma pessoa como ela que era tão atuante, faz uma brutal diferença. Vocês duas são duas Marielles, porque vocês são atuantes, são vereadoras, atuantes nas suas cidades, com projetos importantes, com causas importantes. E eu gostaria que vocês fizessem pra gente um panorama, assim, um resumo de umas 3, 4 causas importantes que estão sendo discutidas na cidade de vocês, mas em outras câmaras também, e que atingem diretamente as mulheres. Primeiro tu? Pois eu tô lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Antes de tudo, todas as demandas sociais por uma vida digna, decente, feliz, interessam as mulheres negras diretamente porque nós somos as sujeitas mais agredidas por essa sociedade carregadas desigual, violenta. Então, não tem tema que não seja da nossa construção política, da economia à infraestrutura, saneamento, serviços básicos, tudo diz respeito à nossa cidadania. Agora, tem questões que gritam com as urgências do nosso tempo. Essa pauta da segurança pública é uma das principais para nós agora, isso em todos os níveis. Porque nós somos as que mais sofremos diretamente com esse modelo de segurança militarizada, repressiva, que seleciona o nosso perfil de mulheres pobres, jovens negros, para sacrificar como o inimigo da sociedade. E esse modelo que produz encarceramento em massa, que produz uma imaginação de que é preciso armar mais a população e que tem a ver com esse modelo de política de drogas proibicionista. Então a gente precisa mudar rapidamente esse modelo para um marco de cidadania, de proteção da vida, dos direitos fundamentais. De que forma a gente muda isso? Só queria, antes da forma como muda isso, assim, acho que tem uma coisa que isso impacta diretamente as mulheres negras, porque encarceramento é masculino, predominantemente, negro, e o genocídio, as violações do Estado em favelas, em periferias, é de jovens homens negros, mas que são filhos dessas mulheres. Quem são essas mães? Né? Porque a gente ainda somos maioria de encarregados ainda de levar filho na escola, de levar filho na creche. Quantas mulheres desses territórios que o Estado não chega com direitos, mas chega com violações? Então esse tema eu acho central. O que eu acho? Não é possível saída para esse modelo de segurança pública sem reorientar o modelo. Isso significa sair do varejo de drogas e ir para os grandes cartéis, significa discutir urgentemente legalização e regulamentação de drogas, significa controle de armas e munição, significa desmilitarização das polícias, isso vai valorizar os profissionais de segurança pública, isso significa investimento em prevenção, inteligência antes e em prevenção, reduzir desigualdade, assim, concretamente, isso é orçamento, dinheiro, por exemplo. E de que forma isso passa pelas câmaras municipais? Em Belo Horizonte existe uma guarda municipal, civil, mas que tem sido treinada desde o início numa lógica militarizada. E há projetos tramitando na Câmara Municipal de Belo Horizonte para reforçar essa tendência militarista. Então a gente faz o debate da força de segurança municipal, da política municipal de segurança e prevenção à violência, mas concatenando com essa questão nacional, né? Porque o modelo que se instaurou no Brasil acaba descendo e chegando nas relações cotidianas, né? Passa pelas instituições e passa pela convivência.
Tem outros temas que vão passar por aí. A tentativa agora de controle sobre as escolas, que também é militarizada, né? De criminalização dos adolescentes pobres, das meninas negras, da juventude LGBT, e a tentativa de fazer com que a escola seja amordaçada para não conversar sobre essas coisas. Silenciar a escola, né? É uma maneira também de controlar os nossos Escola Sem corpos. Partido. E o Escola Sem Partido, ele tem derivantes dele, né? Tem um projeto que é um movimento, na verdade, desde 2003, mas que agora, no momento que a gente vive no Brasil, acho que no mundo também, de avanço de um setor conservador, que resgata uma história conservadora, né? Mas tem o Escola Sem Partido, que virou um projeto a partir desse movimento, e tem derivantes dele. Então, são vários projetos de lei que tramitam em diferentes casas legislativas no Brasil. Em Niterói, por exemplo, foi aprovada uma emenda ao Plano Municipal de Educação que proíbe o debate de gênero, diversidade sexual e orientação sexual nas escolas. Hoje, na minha cidade, que eu sou vereadora, está proibido. A gente apresentou uma representação ao Ministério Público, alegando que isso é inconstitucional, para além de ser um absurdo em termos de conteúdo, é inconstitucional porque fere a liberdade de cátedra. Tem vários elementos da Constituição Federal, Estadual, da LDB, e uma tentativa de silenciar a escola. A escola que quando? foi na legislatura anterior, 2015, final de 2015. Em BH, eles estão indo mais fundo ainda. Além da Escola Sem Partido, eles querem impedir o debate de gênero e sexualidade na Câmara Municipal. Nossa! Estão querendo emendar a lei orgânica do município de Belo Horizonte para que esses temas sejam banidos do debate público de qualquer projeto de lei da Câmara Municipal. Então, é de uma gravidade tremenda, né? E são grupos fundamentalistas que têm interesses econômicos também, que estão aí se organizando e que têm expressão institucional muito forte, né? E manipulam isso... A tal ideologia de gênero, nos vários lugares. Eles constroem suas próprias mídias e... nas igrejas e por onde der eles estão tentando emplacar isso. Porque às vezes você vê o slogan Escola Sem Partido, né? Parece que não. Legal, né? Parece que é uma coisa legal. Quem não quer uma né? escola sem partido? Político. Até eu não quero também. Mas no caso é uma escola com partido, mas um partido conservador, é isso, né? De um único partido, eu diria. É uma escola que toma partido. A escola sem partido toma partido. Mas toma partido de quê? De um não rompimento de uma história que é uma história que marginaliza alguns corpos, que criminaliza alguns corpos. Estava falando ali na palestra. Eu dou aula na Maré, dava aula na Maré antes de ser vereadora. Pensa só, uma realidade que os alunos não têm esgoto a céu aberto, tem uma série de violações do Estado, de ausência de direitos e de violência policial. Como eu não vou discutir isso na sala de aula? Se isso é parte da realidade concreta da garotada, isso produz... Achar que o aluno é uma tábula rasa, uma folha em branco, e que o professor vai lá e coloca um monte de coisinha na cabeça, tem que partir do concreto. Isso é pedagogia mesmo, isso é técnica pedagógica. Criticamente sobre violência machista, sobre desigualdade social, sobre racismo. Até para não perpetuar o machismo. Né? E que todas as perspectivas possam ser colocadas no debate, respeitadas, né? E que as pessoas consigam, pluralidade, a partir disso, construir seus posicionamentos. Olha, nós falamos sobre violência, né? A questão da violência. Falamos aqui da questão da educação e do debate, de proibir o debate, enfim, então que esse movimento ocorre, então a gente tem que... E que mais? Qual um terceiro tema que vocês acham que é importante? Violência machista. Moradia, por exemplo. Moradia para lá em Niterói tem sido muito central. Não sei se... Esse ano, 2018, nós apresentamos o 4º projeto de lei do nosso mandato coletivo, no dia 8 de março. Que inclui as mulheres em situação de violência como público da política prioritária de assentamento de famílias, como a política priorizando habitacional de Belo Horizonte. Então, hoje lá já são contempladas famílias removidas por obras públicas, população em situação de rua, outros segmentos. E a gente propõe também que as mulheres em situação de violência entrem, porque o acesso à moradia é uma das condições para a libertação do círculo vicioso da violência. Da violência doméstica. Da violência machista. As mulheres precisam ter autonomia econômica e autonomia para decidir como é que vão seguir, né? E um teto é fundamental nessa hora. Eu acho que tem uma coisa...
gênero e a questão da segurança pública, de alguma coisa, são chaves, de alguma maneira, para discutir essas questões todas, né? Na verdade, gênero é transversal e raça. Saúde da mulher, por exemplo. Quando a gente discute aborto, a gente apresentou, não sei se vocês também apresentaram lá, em conjunto até com a Marielle. A Marielle apresentou no Rio, a gente apresentou em Niterói. É um programa de humanização das mulheres em situação de aborto no SUS. Então, garantir que a mulher que vá depois vítima de estupro, de violência sexual, de outros previstos em lei, quando ela vá na rede pública de saúde, ela tem um atendimento humanizado, coisa que não acontece. Sequer tem um atendimento. Hoje, no Rio de Janeiro, são pouquíssimos os lugares que fazem aborto em caso legal. Então, nunca isso passaria, eu acho. É difícil isso passar como... Mas é um tema que tem que ser discutido e tem elementos de legislação no município. Vocês têm algum projeto? Aprovaram algum? Não. Em Niterói aprovamos um. Foi a campanha de combate ao assédio nos transportes públicos. Eu acho que aprovou esse, inclusive, também entre os projetos aprovados da Marielle. Sim. É verdade. Foi aprovado. A gente aprovou apenas esse projeto. Porque, na verdade, mandato, a gente quer apresentar leis, mas somos minoria. Além disso. E mandato precisa ser também um lugar para dar visibilidade a questões invisibilizadas, para ser um instrumento popular. Construir formas de participação. Exatamente. A questão da moradia, como vocês colocaram, essa tragédia que teve em São Paulo agora, chama muito a atenção da importância da moradia para a cidadania. Olha, eu moro na minha cidade, tem um IDH altíssimo e um orçamento altíssimo. Um dos maiores IDHs do Brasil. E a gente tem 20% das pessoas vivendo em assentamentos precários. 20% numa cidade com IDH altíssimo. Então, tem que urbanizar áreas de favela e periferia, tem que usar áreas vazias para a construção de moradia popular. Tem prédios vazios que dá para você ter moradia popular. Às vezes na área central, que é onde tem transporte, onde está perto dos postos de saúde, da infraestrutura. Mas não, há uma tendência de tirar a população mais pobre dos centros, colocar nas periferias, em lugar que não tem. Então, temos que romper com essa lógica de negação do direito à cidade. A Raquel Ronick fala das necessidades habitacionais. É uma urbanista que eu gosto muito. Porque não é só o direito de morar numa casa, é o direito de viver com dignidade na cidade. Tem uma casa que tem esgoto tratado, que tem água encanada, que é perto de um transporte. Isso também rompe com ciclos de violência. Vocês são duas vereadoras de cidades diferentes. E isso de coração perto. Coração próximo. Mas isso certamente está sendo, esses projetos, como a gente viu, é uma demanda nacional. Quer dizer, várias outras cidades hoje devem estar discutindo a mesma coisa e vereadoras que são atuantes, enfim, mulheres atuantes estão nesse papel e que a gente não sabe. Então eu queria que vocês dissessem, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que vocês dissessem para as mulheres, e aí eu falo mulheres porque, como você bem colocou, quer dizer, a questão da violência e mesmo a violência doméstica, não só a violência doméstica, atinge diretamente todas as mulheres. Sim. Como participar, como enxergar esse projeto, como ir na Câmara Municipal da sua cidade, enfim, acompanhar esses projetos, ver o que o que podem fazer para mobilizar na votação. Por exemplo, uma votação que vai ser feita não passe sem que as pessoas participem. Então, como essas pessoas podem participar, acompanhar esses projetos? Porque o que eu noto é que as pessoas olham muito as discussões nacionais, na Câmara, no Senado, na Câmara, em Brasília, mas esquecem da sua cidade, onde problemas podem começar a ser resolvidos efetivamente, esses problemas nacionais. Como é que faz isso? Eu acho que o primeiro movimento é ter alguma participação na sua própria comunidade ou com algum grupo com que a pessoa se identifica,
para construir ali um sentido de luta, de engajamento. Porque só acompanhar uma votação na Câmara é importante, mas é insuficiente. A gente precisa gerar um processo de participação, né? Para influenciar. Isso, que é externo à instituição, mas que afeta também a instituição, né? Das pessoas nas suas escolas, nas suas igrejas, nos seus bairros, no espaço de trabalho, com seus grupos culturais, ocuparem a vida pública também, pensarem saídas para os nossos problemas, porque é isso que dá sustentação para a gente fazer essa vida institucional funcionar, né? É instrumento, né? Eu acho que a política, ela aparece como algo muito afastado das pessoas, né? Então, a política está aqui, os políticos estão aqui e a vida concreta está aqui. Eu acho que a gente tenta, com a forma como a gente ocupa os espaços de poder, para fazer outra coisa com o poder, para subverter o poder, coletivizar o poder, sabe? Para colocar o poder no lugar dele, que é entender as instituições como instrumentos do poder popular. Porque política é preço do pão, é preço do ônibus. Política é se a pessoa tem medo de andar na rua e ser violentada ou não. Levar a política para o lugar dela, assim. Então, acho que esse é um movimento que a gente tenta fazer coletivamente. E acho que isso se inicia com o processo de participação no local. As mulheres são responsáveis pelo cotidiano da vida nas cidades. Então, elas se organizarem nos bairros, não somos maioria nos espaços formais, mas são maioria na luta concreta, na vida concreta. Então, já é resistência no cotidiano para sobreviver, né? Algumas mulheres. Então, fica a dica, né? Sim. Participe. E política é isso, é a tua vida. Né? A democracia existe, antes de tudo, na convivência. E daí vai escalando para as instituições. Na vida em comunidade, isso mesmo.